parar, não é? E eu quero hoje, com muita alegria no coração, começar mais uma série sobre oração. E eu tenho certeza que algo vai mudar na sua vida. Se você ouvir Deus falar com você e colocar em prática aquilo que Ele falar no seu coração, eu acredito que você vai viver o sobrenatural. E o sobrenatural de Deus não é o nosso natural. Nós cremos que Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, não é? E nesse momento aqui você tem feito algo que, independente da onda que nós estamos vivendo, independente de qual cenário de pandemia ou fora dela, nós estamos aqui vivendo algo que não conhece crise. Oração não conhece crise, adoração não conhece crise, entrega de vida a Deus não conhece crise. Isso é a todo tempo. O céu não está fechado. As igrejas podem até fechar, mas o céu sempre vai estar aberto se você se entregar a Cristo. A conexão está. E por falar em conexão, a conexão com Cristo é extra banda, nem tem limitação, né? É full time, é antes do tempo, é de eternidade em eternidade. Uau! Isso é muito poderoso. Glória a Deus. Eu quero te encorajar realmente a acompanhar a gente nas quartas, nos domingos. Você vai ter que homens e mulheres de Deus, trazendo de Deus um conteúdo que vai transformar a sua vida, vai te levar para o próximo nível de comunhão, para experimentar essas coisas que você às vezes fica vendo em filmes da história daquela época, lendo a Bíblia assim, deslumbrado. Os milagres realmente são coisas que só Deus pode fazer. Não tenho dúvida, por isso o nome milagre, né? Mas homens e mulheres comuns podem experimentar isso. E nós vamos falar sobre isso durante essa série. Nós vamos dar testemunhos aqui durante essa série de coisas assim que talvez você se identifique e você queira viver, que você queira experimentar. Talvez você esteja até passando por isso, como foi no caso hoje de manhã. Alguém me mandou um áudio dizendo: olha, pastor, tinha uma senhora que o senhor orou por ela há algum tempo atrás, e ela perdeu o seu contato, estava tentando falar com o senhor de qualquer jeito e não conseguia. E aí eu encontrei com ela e ela está muito eufórica para que eu consiga o telefone do senhor para poder passar para ela. Porque há muito tempo atrás ela tinha perdido uma casa, alguém se apoderou da casa dela lá de maneira imprópria. E aí naquele dia ela chegou na igreja meio desesperada, e a gente foi orar por ela, pegou ali... ela, depois do culto, ficamos num cantinho, a gente orou, pediu ao Senhor que começasse a fazer algo que só Ele poderia fazer, e aconteceu. A casa voltou para essa senhora. Depois de anos e anos, o Senhor deu clareza à justiça, tudo que as pessoas más estavam tramando contra aquela família, contra aquela senhora, veio ser desfeito. E a verdade veio à tona. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. E Deus trouxe de volta a casa que era daquela senhora. Ela estava muito feliz e queria encontrar com a gente para testemunhar que Deus é Deus na vida dela. Aqui, alguns dias atrás, uma pessoa disse que estava com uma enfermidade, meio que uma psoríase, e numa parte do corpo que já tinha tempos que não curava, já tinha especialista, tinha ido em outro estado buscar recursos para aquela enfermidade, e já tinha tomado vários remédios e isso não acontecia, essa cura não chegava. E depois de um encontro nosso, uma conversa com Deus sobre o assunto, Deus operou mais uma vez o milagre na vida daquele homem, e ele veio aqui para falar do que Deus tinha feito na vida dele. São coisas assim que acontecem e que recebem um nome de milagre porque a medicina não consegue fazer, o homem não consegue fazer. Então, tem coisa também que eu coloco aqui com frequência, né, sobre as minhas vagas. A Leila falou aqui sobre isso no culto passado, que ela estava pregando, no final da série passada. Ela citou aqui
do cuidado que Deus tem comigo. A gente ora por coisas grandes como essas, né? Enfermidades, pela vida de alguém, por essas causas na justiça, enfim, por tantas coisas, mas eu também oro, falo com Deus, converso com Deus sobre pequenas coisas. E talvez as pequenas coisas, elas estão mais evidentes no nosso dia, e talvez seja mais difícil de reconhecer Deus. A gente atribui até o nome de sorte. Sorte para mim não existe. Existe Deus agindo e me guardando a todo tempo. E é isso que eu desejo que você viva, um relacionamento íntimo com Deus. E aí eu falo sobre isso, né? Senhor, eu estou querendo uma vaga naquele quarteirão, assim, não quero muito lá para baixo, eu quero aqui mais para cima. Se o Senhor tiver misericórdia da minha vida e tiver crédito aí com o Senhor, se o Senhor tem misericórdia, prepara para mim que eu estou um pouco atrasado, como de costume. Aí, assim, eu chego lá, o carro está saindo e eu, obrigado, Deus. E dou espaço para o motorista sair, coloco o carro, as pessoas ficam impressionadas. Mas é fé. Fé é isso. Resposta de oração é isso. É nas pequenas coisas. É no poder degustar. Meu Pai, que gostoso poder degustar as coisas, comer alguma coisa, ter algo para comer. Isso é muito bom. Isso, para mim, é motivo de oração. Isso é motivo de louvor a Deus, de bendizer a Deus por aquilo que Ele faz. Gente, a gente procurando um banheiro para um ou para o dois, e naquele aperto, e quando chega lá, está tudo certo, encontra aquele banheiro. Ai, meu Pai, que oração fervorosa, é ou não é? Que gostoso, tanto para encontrar o banheiro, como quando vem o alívio para a glória de Deus. Gente, é assim. O Espírito Santo não ficou de fora do banheiro quando você entrou. Ele está com você. E isso é relacionamento, isso é intimidade. Talvez você não tenha isso em mente. Talvez você pense em Deus como um Deus longe, ou como um Deus juiz. E Ele é juiz, Ele é justo. Mas talvez você pense como alguém que eu ouvi uma vez, já citei aqui, reforço, para falar com Deus, faz barba, coloca terno, melhor gravata, empossa a voz e se dirige ao Altíssimo. Ó Augusto, soberano, eterno, Pai das luzes. Para mim, Deus é tudo isso. E acima disso, é o meu Pai. E acima disso, Ele não me abandona em qualquer fração de segundo. Independente se eu estou afeitando a barba, se eu estou debaixo do chuveiro, me banhando, sem roupas, Ele está ali. E eu posso adorá-lo, porque tem um lugar para me banhar. Eu estou em pé. Já é muito, para mim é muito motivo de louvor, muito motivo de agradecimento, de ter essa conversa em oração com Deus, agradecendo Ele por tudo. Querido, são percepções que você vai receber de Deus aqui durante esses dias. Nós vamos estar aqui neste mês falando sobre isso, para que você consiga receber do Senhor a oportunidade de viver o sobrenatural como natural. E isso eu quero esclarecer mais um pouco com você aqui, enquanto nós meditamos na palavra de Deus, no que está acontecendo à nossa volta. E muita gente, durante esses dias, tem passado por muitos problemas. Nós, especialmente nós, os adultos, estamos cheios de problemas, é ou não é? Estamos ansiosos com o nosso futuro, nós não sabemos se o negócio de amanhã vai acontecer, se nós vamos estar com as portas fechadas do comércio ou não, se nós vamos conseguir vender alguma coisa para suprir as nossas necessidades, se a pessoa que nós, os solteiros aí, estão pleiteando, né, flertando, se as pessoas vão corresponder o amor deles ou não. E existem tantas coisas acontecendo, e isso eleva o nível de inquietação, de ansiedade lá para as alturas. Faz com que talvez você fique descompensado, descompensada, e tomando atitudes sem pensar, sem uma direção, sem um caminho
não só para agora, mas para a eternidade. E quando você toma as suas decisões para o aqui e agora, sem estar conectado com a eternidade, quando eu digo conectado com a eternidade, é conectado com os planos, os projetos, os sonhos de Deus, é bem provável que você vai ter que converter-se, dar um giro de 180, voltar-se para Deus, para assumir o caminho que Deus tem para você. Eu digo isso porque eu sempre com frequência oro: Senhor, eu cancelo os meus planos, cancelo os meus projetos, porque eu quero viver os seus planos, os seus projetos, porque eu tenho certeza que os seus planos, os seus projetos para mim são melhores, são maiores, e eu quero eles, Senhor. Me permita viver, me permita escolher a sua escolha, Deus. Isso também é oração, isso também é busca para viver o sobrenatural. E as coisas acontecem, E talvez, quando a gente tem essa certeza que Deus está no controle, muitas das coisas que nós queríamos, como nós já abrimos mão entregando para o Senhor, as coisas não saem muito bem do nosso jeito, a gente diz: Senhor, ainda bem que o Senhor está no controle, ainda bem que o Senhor sabe o que está fazendo, que para mim isso seria uma frustração, mas como eu entreguei para o Senhor, está no domínio do Senhor, está no controle do Senhor, o Senhor está dirigindo as coisas, eu peço ao Senhor que o Senhor me encoraje a prosseguir, não me deixe desanimar agora, me permita vencer mais esse obstáculo, mais essa dificuldade, para alcançar o próximo nível, o próximo estágio, de tudo que o Senhor está fazendo e preparando para mim. Uau! Você é como eu sou como você, pessoas comuns, e nós temos a liberdade de dizer sobre essas coisas com Deus. Querido, ansiedade, essa insegurança, essa inquietação são o mal do século. Você conversa com as pessoas, elas estão batendo o pé, elas estão mexendo alguma coisa, elas estão batendo o dedo, elas estão... olha para um, olha para o outro, olha para um lado, olha para o... Ela não consegue nem olhar nos seus olhos para conversar. É ou não é? Conhece alguém assim? Está tomando café pensando no que vai comer à noite. Sim ou não? Conhece alguém? Eu conheço. E trabalho com uma. Nem vou falar quem é, porque depois eu vou ficar complicado. Eu não vou nem falar da que está no multimídia. Mas, na terra, eu não disfarço, eu não dispenso nada do que Deus preparou de ferramentas aqui para nós. Os psiquiatras, remédios, medicamentos, médicos, hospitais, não desprezo isso, de maneira nenhuma. Até porque eu atuo como psicanalista, então não seria, eu estaria sendo fariseu aqui, mas eu acredito, quando eu me corto, eu vou para o hospital para me darem pontos, eu tomo as minhas vacinas, se caso eu tivesse quebrado alguma coisa, eu iria com certeza não passar a Bíblia sobre os meus braços, se tivesse quebrado eles, mas eu iria procurar alguém para engessar os meus braços, para fazer uma cirurgia se fosse necessário. Eu iria procurar os médicos, além de orar por eles, para que eles pudessem fazer o que de melhor pudessem fazer por mim. Eu precisei ir ao meu dentista essa semana, e enquanto ele estava mexendo, e antes de eu chegar no consultório, eu orei por ele: Deus, tenha misericórdia, cuida desse homem, coloca os anestésicos, tudo que tem que colocar, eu não quero sentir dor, tem misericórdia, e que esse homem possa fazer um trabalho bem feito, Deus. Coisas tão pequenas, eu falo com Deus sobre elas, e sobre as coisas grandes, como a minha eternidade e a sua eternidade. Essa igreja aqui para falar com Deus sobre a sua vida. Elas oram em favor de pessoas que se conectam na live, as pessoas que vão se conectar porque você envia link para elas, de tudo que está acontecendo, de tudo que você está ouvindo. Nós oramos por vocês. Tem pessoas aqui que vão para lugares altos, para montes, e entregar a sua vida. E tudo que você recebe de conteúdo já nasceu no coração de Deus quando essas pessoas buscaram em oração
a palavra de Deus, a conexão de Deus para a sua vida, para que você tenha um lar diferente, para que você tenha uma vida eterna, para que você tenha intimidade, comunhão com Deus, para que você viva o sobrenatural que nós vivemos. E eu quero te encorajar a isso, porque é possível você sair do lugar onde você está, um lugar de ansiedade, de inquietação, para descansar no Senhor. Isso só Ele pode dar, porque Ele é todo poderoso. Ele é o Deus de Lucas 1:37. O Deus do impossível. Para Deus não existe impossíveis. Isso é o que diz o texto. Então, eu quero te encorajar a abrir a sua Bíblia num texto para que você possa respaldar a sua fé, para que você comece a ter atitudes que vão te levar realmente para o próximo nível com Deus. João capítulo 14, o verso de 11 até o 14, eu quero ler com você. E a partir de agora eu quero dar a você os primeiros passos nessa série, para que você alcance intimidade, para que você saia do natural, do seu natural, e comece a mover no natural de Deus, para que o sobrenatural seja, a partir de hoje, o seu natural. Uau! É possível isso. João capítulo 14, verso 11, diz o seguinte: creiam no que lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Verso 12: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai, e tudo, marque aí na sua Bíblia, e tudo o que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei, verso 14, eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Me pedirem em meu nome. Queridos, que impactante. Esse aqui foi um dos primeiros textos que eu tive contato quando eu estava entregando minha vida a Cristo. Eu fiz questão de marcar, porque isso me chamou muita atenção. Isso despertou em mim fé, despertou em mim possibilidades. Onde estava tudo impossível, eu comecei a enxergar pelos olhos da fé possibilidades. E fé é isso, é a certeza das coisas que não se vê, mas a certeza das coisas que se espera. Uau! Isso está escrito em Hebreus capítulo 11, verso 1. Você pode meditar nesse texto. Você tem em Deus possibilidades. Você tem em Deus certezas. Porque Ele cuida de você. Ele ama a mim e a você de maneira incondicional. Está esperando o seu primeiro passo em arrependimento, em quebrantamento, para se prostrar diante dele. Olha, aqui nesse texto que nós separamos, diante de tantos outros textos na Bíblia que falam a mesma coisa, trazem as mesmas mensagens. Veja, o verso 11 do capítulo 14 de João que nós lemos, diz: creiam no que eu lhes digo. E depois, Jesus, na segunda frase, diz o seguinte: se vocês não creem se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Ele está encorajando a mim e a você a crer
a confiar. E aqui, esse crer não é um crer comum, é um crer diferente, é um crer cheio de temor, é um crer de serviência, de submissão, de sujeição. Deixa eu tentar esclarecer isso para você. Tiago 2,19 diz o seguinte: crês tu que existe um Deus, fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Uau! Então, se crê, até o capeta crê, até os demônios creem, que diferença tem o seu crer? O seu crer e o meu crer tem diferença quando nós adoramos, quando nós nos rendemos, quando nós nos entregamos, como aqueles vários personagens bíblicos se renderam aos pés de Cristo, dizendo: Senhor, eu me lembro aqui daquele que disse que ele não era digno nem que Jesus visitasse a casa dele, mas com uma palavra só, que Jesus liberasse sobre a vida dele, ele seria salvo. Quantos, talvez de vocês, assim como eu, nos colocávamos como essa pessoa, como uma pessoa indigna de Deus, de receber essa comunhão, essa intimidade de Deus, da parte de Deus, e entendia como se Deus fosse alguém muito longe, o sobrenatural muito longe, algo distante. Querido, esse texto aqui está mostrando algo diferente. Está dizendo que Deus quer estar assim bem próximo de mim e de você. Ele quer estar dentro de nós. E isso só é possível quando nós cremos, nos entregamos a Ele. Lembra? Eu tenho citado com frequência, porque eu não sei que horas Jesus vai voltar, e Ele vai voltar. Ou se é eu que vou partir para a eternidade, ou se é você que vai partir para a eternidade. Nós não temos garantia nenhuma de nada, de nada, de nada. A única garantia que nós temos é que nós vamos partir deste mundo. Como? Ou sendo arrebatado, ou encerrando o nosso ciclo através da morte física, para esperar o Senhor voltar e nos ressuscitar. Essa é a única certeza que temos. E se ela chega para mim, chega para você, chega para qualquer outro líder religioso sobre a face da terra, e o único que venceu a morte foi Jesus. Nós falamos sobre isso na Páscoa passada, no domingo passado. Você pode ver aí no YouTube, ou no Facebook, ou nas redes sociais, trechos dessa mensagem de Páscoa, te encorajando a se entregar, buscando primeiro o reino de Deus, para que todas as demais coisas me seja acrescentado. É disso que nós precisamos. E aqui, até que você comece a viver uma vida de milagres, o Senhor Jesus, Ele mesmo, te orienta e me orienta a se entregar, a crer em Jesus. E talvez, e Ele já conhece os nossos corações, é ou não é? Talvez seja difícil para você crer, por amor, por temor. Então eu entendi que Deus me ama, eu quero me entregar a Ele. Tem outros, como um ex-macumbeiro, ex-pai de santo, aqui na nossa cidade, que eu tive contato com ele, apresentando Jesus para ele, orei por ele, e ele me procurou no outro dia seguinte, dizendo: eu quero entregar realmente, de fato, a minha vida a esse Deus, porque na hora que você estava orando por mim, nenhum dos meus guias, nenhum dos meus orixás, nada ficou perto, e eu quero servir a esse Deus poderoso. Uau! Que impactante! E ele não se entregou por amor, por reconhecer o amor que Deus tinha por ele. Ele preferiu se entregar porque reconheceu o poder de Deus sobre todas as coisas, sobre todas as hostes celestiais. Deus é o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que criou o universo e tudo que nele há. Ele te ama e se entregou por você naquela cruz.
E para a glória de Deus, para a glória dele mesmo, nem um sepulcro o segurou, nem a cruz o segurou. Ele ressuscitou e vive está. E intercede por mim e por você, segundo o livro de Hebreus, capítulo 9, capítulo 7, e tantos outros textos que nós podemos rememorar aqui. Queridos, o verso 11, aqui, o primeiro passo que eu disse é você crer em Deus, se entregar a Ele, se render a Ele. O segundo passo está no verso 12. Você precisa, você que crê, pode experimentar as coisas maiores que o próprio Senhor Jesus fez. Aleluia! Que impactante, hein? Coisas maiores. Está escrito aqui, está declarado isso, e provavelmente você viveu vários milagres. E eu quero te encorajar a buscar uma vida de milagre, a provocar o sobrenatural para ser o seu natural, você realmente viver conectado com Deus, vendo Deus agir. Mas para isso você precisa de se entregar, você precisa se tornar filho. E só quem é filho recebe o poder de filho. Uau! Quem é o seu pai? Quem é o seu pai? A decisão é sua, através da sua crença, através da sua entrega, através da sua rendição, através do seu reconhecimento que é uma pecadora, que é um pecador. É assim. Senhor, me perdoa, transforma a minha vida, entra na minha vida, acaba com isso tudo, com esse sofrimento, lanço fora agora. Eu não quero mais nada com Satanás e sua hierarquia maligna. Eu não quero mais nada com o pecado, com o mundo. Eu me entrego a Ti. Entra na minha vida agora. Entra na minha vida agora. Eu me rendo ao Senhor. Uau! E Ele começa a operar uma transformação. Talvez você não entende muito bem isso. Eu quero citar Romanos capítulo 8 para você. Tomar consciência que você pode receber o poder de filho. Romanos 8, a partir do verso 16, diz o seguinte. Romanos 8, 16. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Uau! Quase que eu saio aqui na unção do helicóptero. Só quem é crente pentecostal pegou essa. Eu tenho que me segurar aqui. Se você não sabe o que é isso, depois dá uma youtubezada. Aí você vai ver uns negócios estranhos. Mas é de euforia. É de alegria. Sim. Deixa eu trazer você para cá de novo. O texto é poderoso, a palavra de Deus é poderosa para me transformar, para te transformar. Atenha-se aqui comigo, Romanos 8. Se você está vendo essa live, não tem uma Bíblia perto, faz questão de parar o vídeo, ache uma Bíblia e depois você volta aqui e continua. Faça isso, marque na sua Bíblia, dobre essa página. Não tem problema marcar, escrever na Bíblia. Você vai para o céu se fazer isso. Você vai para o inferno por continuar pecando, rejeitando o senhorio de Cristo na sua vida. Mas você degustando a palavra de Deus, estudando ela, pedindo o Espírito Santo para falar no seu coração, marcando as frases de amor de Deus por você, com certeza, isso pelo contrário, vai te conectar com o Senhor, vai te conectar com o Deus Trino. Olha, vou reler o verso 16 de Romanos 8. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. 17, nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Aleluia! Porque se tomamos parte no seu sofrimento, nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Eu penso que o que sofremos, está sofrendo, querido? Presta atenção, está sofrendo? Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Aleluia! Eu tenho que me segurar, não tem jeito. É poderoso, é impactante, é um divisor.
É um divisor na nossa vida. É com muita alegria no coração, com muito temor a Deus, que eu te faço esse convite. Entregue-se a Jesus. Saia desse lugar de não ver as coisas acontecendo. Deus está movendo sobre a face da terra. Se você ler o texto de João, capítulo 14, o próprio Senhor Jesus diz isso. Que Ele está trabalhando sobre a face da terra. Ele não parou. Ele está se movendo. O poder dele, a autoridade dele, do nome dele, está na boca dos filhos dele, nos lábios dos filhos dele, declarando, profetizando, orando, pedindo em nome dele, como ele mesmo, no verso 13 de João, diz, João 14, 13, olha, tudo que vocês pedirem em meu nome, por isso que o tal dos crentes fala assim. Você já viu crente falar com Deus? Crente rezar? Eles fazem o seguinte, eles falam com Deus lá, depois eles falam assim, em nome de Jesus. Eles conversam com Deus daquilo que está acontecendo. E isso é oração. Eles não repetem as coisas que alguém achou bonito e fez. Eles falam da necessidade, isso é comunhão, isso é intimidade. E você pode viver, qualquer um pode viver, pode e deve viver isso. Isso é o sonho de Deus para você, para que você se renda a Ele e tenha intimidade e comunhão com Ele. E aí você vai falar com Deus e Deus vai te ouvir. E o sobrenatural vai começar a ser natural na sua vida. Você vai falar com Deus e vai ver as coisas acontecerem. Querido, orando em nome de Jesus, as coisas vão acontecer. Vão acontecer. Está escrito, não sou eu. Você não precisa crer no que eu digo. Você precisa crer no que a palavra diz. Leia aqui. Entenda, busque na palavra e Ele vai falar com você. Pastor, mas eu pego a Bíblia para ler, não entendo nada. Querido, você está parecendo eu quando comecei lá atrás. Eu não entendia bolhufas. Mas eu decidi a experimentar algo. Eu comecei a dizer, Espírito Santo, a Bíblia diz que o Senhor é professor. O Senhor é o mestre dos mestres. Senta aqui do meu lado, começa a me ensinar. Abra os meus olhos, o meu entendimento, porque eu quero ler e entender e ouvir o Senhor falar comigo, para que algo da parte do Senhor aconteça na minha vida. E aí, deu no que deu. Eu estou aqui falando para você, falando de algo que eu gosto muito de viver, te encorajando a viver. Eu não estou falando para você mudar de religião, eu estou falando de você aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Isso não é religião, isso é cristianismo. Deus descendo do céu, se entregando a você, se conectando com você. Religião é nós fazermos coisas para tentar agradar a Deus, para nós tentando nos conectar com Deus. Cristianismo não é assim. Cristianismo, Deus se conecta com você. Isso custou o preço de sangue lá na cruz do Calvário. E eu não posso recusar isso. E eu também não posso ficar com isso, com essa boa notícia só para mim. Por isso, eu quero te encorajar hoje. Entregue a sua vida a Cristo e viva e mova no novo natural do poder que só os filhos têm. Uau! Poder de Deus, o Pai, movendo através de você, em você, te transformando. O poder de Deus através das suas orações. Experimente, é possível isso. Eu quero, já estouramos nosso tempo, mas eu quero orar com você, eu quero interceder, eu quero falar com Deus sobre essa série que está se iniciando hoje, pelo que Deus vai fazer na sua vida. Eu quero que você, se possível, feche os seus olhos e se conecte com Deus agora, dizendo para Ele primeiro de tudo aquilo que você tem feito que não agrada a Ele, de tudo aquilo que você sabe que tem entristecido o coração de Deus, e não tenha vergonha. Como eu já te disse, Ele sabe de tudo, Ele está esperando só que você diga. Tanto é que Ele diz isso em Mateus capítulo 6, a partir do verso 6, 7, 8 em diante. É para que você entre no quarto e o Pai que te vê em secreto te ouça falar sobre aquelas coisas. Então, querido, fale com Deus sobre essas coisas. E eu quero, enquanto você fala, eu quero unir a minha fé com você.
unir a minha fé com a sua e pedir a Ele que libere os milagres, que libere o natural dele na nossa natureza, te dando o poder de filho. Senhor, eu oro por esse homem, por essa